Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso módulo introdutório do nosso curso de Acessibilidade Digital. E é claro, no curso de Acessibilidade, eu não poderia deixar de fazer a descrição da minha imagem. Eu sou a Carla Beraldo, uma mulher branca de cabelo castanho, estou vestindo uma camisa rosa. Ao fundo temos uma prateleira com alguns livros no cenário de um escritório. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que possamos discutir os principais conceitos sobre acessibilidade digital, inclusão, jornalismo e diversidade. Nesse módulo introdutório, nós vamos falar sobre o que é comunicação acessível. Nós examinaremos e discutiremos alguns conceitos básicos sobre acessibilidade e comunicação jornalística em redes digitais. Fica aqui alguns pontos para reflexão. O que é comunicação acessível e por que não dá mais para ignorá-la? Sobre pessoas, o que é diversidade, o que é inclusão e o que é acessibilidade? O modelo biopsicossocial, a pessoa com deficiência como protagonista de sua história, a relação entre ética jornalística e comunicação acessível e o que diz a legislação brasileira sobre a acessibilidade na comunicação. Quando tratamos de diversidade, acessibilidade e inclusão, é muito importante a gente entender qual a importância da sintonia entre esses conceitos. As duas coisas, tanto a diversidade quanto a acessibilidade, elas englobam o mesmo fator, elas culminam na inclusão. E de que forma a acessibilidade e a diversidade se relacionam? A acessibilidade, ela é um fator que amplia esse conceito e auxilia na sua inclusão. Ela garante o acesso de pessoas com e sem deficiência às mais diversas situações, como, por exemplo, a possibilidade de desenvolver um bom trabalho nas suas empresas, a possibilidade de ler um livro, de assistir um filme, né, de acompanhar as notícias. Ainda faz com que as pessoas com deficiência também sejam incluídas, independente de sua identificação de gênero, orientação sexual ou cor, por exemplo. Assim, a junção desses fatores proporciona ambientes mais inclusivos, diversos e propícios a grandes descobertas. Quando a gente fala de acessibilidade no jornalismo, a gente entende que é necessário tornar qualquer produto ou serviço acessível, ou seja, para pessoas com diversas características. As pessoas podem acessar os seus produtos, sua notícia, um vídeo, um podcast. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa na inclusão e no desenho do design universal, ou seja, que é tornar qualquer produto ou serviço o mais fácil de ser utilizado para qualquer pessoa com qualquer característica. Pode ser uma pessoa idosa que precisa de uma lupinha para aumentar o que ela está lendo. Pode ser alguém que precisa da descrição da imagem. Pode ser alguém que usa, né, uma tecnologia assistiva, como, por exemplo, um leitor de tela. Então, quando a gente fala de acessibilidade, precisamos ter em mente o conceito de diversidade, de usabilidade, ou seja, acessibilidade é tornar aquele produto, por exemplo, um podcast, acessível para que uma pessoa possa ter acesso àquela informação. Isso significa que ela vai ter um lugar específico para apertar o botão para acessar o podcast, que ela vai ter um link para acessar o podcast, que ela vai ter acesso àquela informação multimídia. Já a usabilidade é a maneira como aquela pessoa vai acessar o seu conteúdo, ou seja, está no lugar visível o botão? O podcast está audível? A gente tem uma transcrição do que está sendo falado para pessoas, por exemplo, que são surdas? Então, a acessibilidade, ela é uma condição para ser pensada no início de qualquer projeto jornalístico. O que é uma comunicação acessível e inclusiva? A acessibilidade comunicacional é oferecer recursos, atividades e bens culturais que promovam independência e autonomia às pessoas que necessitam de serviços específicos para acessar o conteúdo proposto. Por exemplo,
é preciso ter descrição de imagens, os gráficos, os infográficos devem estar disponibilizados de uma maneira acessível. Aqui no curso a gente vai aprender nas próximas aulas como fazer. Precisa ter audiodescrição, precisa ter legenda, janela de Libra, impressões em braille em algumas situações e dublagem são alguns desses exemplos de ferramentas que a gente deve utilizar nos nossos produtos de jornalismo digital. Mas, acima de tudo, a gente deve organizar a mensagem de maneira simples, clara e concisa e que ajude a pessoa, né, o usuário, a receber e a construir o seu raciocínio em relação àquela informação. Se a gente não disponibiliza, por exemplo, uma descrição de imagem e o usuário é uma pessoa com deficiência visual, ele simplesmente não consegue acessar o conteúdo. Então, se a gente pensar que quase 80% dos conteúdos jornalísticos disponibilizados em redes digitais ou em redes sociais, né, ou nos sites ou nas mídias sociais, eles requerem sempre imagens, eles utilizam sons, eles utilizam áudio ou vídeo. À medida que a gente não disponibiliza essa informação de maneira acessível, a gente está impedindo que outras pessoas consigam acessar o nosso conteúdo. Então, por exemplo, um vídeo disponibilizado, né, num portal de notícias, Hard News, por exemplo, em geral, ele tem uma linha fina, né, o título, a manchete, depois ele tem um lead, que é o primeiro parágrafo explicando e contextualizando aquela notícia, e muitas vezes na sequência já vem o vídeo. Outras vezes, a gente não tem esse parágrafo introdutório e já vem um vídeo direto, que não está sinalizado como um vídeo. Por exemplo, leia aqui ou veja aqui, ou assista aqui, né? Leia aqui uma notícia mais detalhada, assista aqui o vídeo da situação, entenda mais sobre esse assunto. Quando isso não está disponibilizado e descrito, uma pessoa que utiliza o leitor de tela, por exemplo, e eu estou dando muito exemplo de pessoa que utiliza um leitor de tela, pois a deficiência visual entre as deficiências no Brasil é a mais recorrente. No Brasil, a gente tem uma população que está se tornando idosa. Em 2030, nós teremos um país de idosos e a deficiência visual aumenta também com a idade da população. Então, nós estamos tratando de uma situação real. Para outras pessoas, por exemplo, que não requerem nenhuma, não tem nenhuma condição específica para ler ou para ouvir, a acessibilidade também é uma condição essencial, tanto para melhorar o acesso, quanto para que aquelas pessoas consigam entender o conteúdo. Se você estiver num lugar com barulho, por exemplo, e o seu vídeo não tiver legenda, aquela pessoa provavelmente ela não vai ter acesso à informação. Então, quando a gente trata de acessibilidade, a gente entende que é tornar tudo que a gente produz de conteúdo jornalístico, multimídia, acessível e mais fácil de ser compreendido para qualquer usuário. E quando a gente fala qualquer usuário, qualquer usuária, também pensamos em informações claras, concisas e fáceis de ser compreendidas para uma pessoa que tem baixo letramento. Mas, Carla, qual que é o conceito de comunicação acessível e inclusiva? Nós temos diferentes autores que tratam, mas basicamente a gente pode definir uma comunicação acessível e inclusiva como a comunicação que pressupõe a ausência de barreiras na comunicação entre as pessoas, na expressão escrita, no acesso a conteúdos em papel, audiovisuais e virtuais, com o intuito de garantir o direito à comunicação e à informação para todos e todas, sem exceção. Isso significa que uma pessoa que não enxerga, por exemplo, ou que não ouve, pode navegar por um site de notícias e escolher o que ela quer assistir.
Quando a nossa informação jornalística não está disponibilizada de uma maneira correta, que a gente vai aprender aqui os próximos passos, como links, como descrição de imagens, como gráficos, infográficos, como uma forma sintática e semântica de organizar essas informações, pensando que quando se trata de jornalismo, as notícias são passíveis de classificação. Por isso que a gente tem editoria de economia, por exemplo, editoria de esportes, para que o usuário, o leitor no ambiente digital, consiga absorver essas informações e escolher o que lhe interessa. Então, quando nós não disponibilizamos uma informação de maneira acessível, nós estamos tirando ou limitando a possibilidade de autonomia, o direito de escolha, o direito de acesso à informação dessas pessoas. Aí a gente entende também, né, há uma confusão no senso comum, que a acessibilidade ela é exclusivamente para pessoas com deficiência. Ela não é. Entretanto, pessoas com deficiência, quando não têm acessibilidade e encontram muitas barreiras de acesso, elas não conseguem ter uma alternativa de chegar a essa informação. Por exemplo, se a pessoa usa um leitor de tela e a informação não está disponibilizada de um jeito que o leitor de tela decodifique essa informação, ela simplesmente demora, em média, alguns estudos apontam isso, 30 minutos para procurar uma notícia no site e para conseguir ler essa notícia, né, essa informação com o leitor de tela. Então, hoje em dia, a gente trabalha a evolução do conceito da pessoa com deficiência como protagonista. Pessoa com deficiência é o termo utilizado, né, e protocolado na ONU em convenções das quais pessoas com deficiência assim definiram a melhor maneira de tratá-las, né, de definirmos, não é pessoa deficiente que se fala, não deve ser, né, é pessoa com deficiência. E hoje houve uma evolução nessa visão e nós utilizamos o modelo biopsicossocial. Antigamente, a gente usava muito o modelo médico, no qual entendia-se que a pessoa com deficiência, né, ela tinha uma condição específica e aquilo a limitava. Depois a gente entrou no modelo social e hoje a gente entende que o modelo biopsicossocial é aquele que faz e entende a pessoa com deficiência de uma maneira integrada, né? Que leva em consideração, sim, os seus fatores biológicos, sim, os seus fatores psicológicos, mas também os fatores sociais, para que aquela pessoa tenha condição de ter ou não autonomia e participar da sua vida social, intelectual, de maneira autônoma. Então, quando a gente considera a pessoa com deficiência como protagonista, nós entendemos que a acessibilidade é um requisito básico para que ela possa ter a condição de escolher, de acessar as informações, de formar a sua opinião política, cultural, que ela tenha acesso a bens e serviços, e a informação é um bem essencial nos dias de hoje, principalmente a informação digital. Quando a gente passa, né, por esse modelo social, biopsicossocial, uma das questões que várias pessoas com deficiência encontram é uma barreira atitudinal. A gente diz que temos várias barreiras para a acessibilidade, e a primeira delas é a barreira atitudinal, que é o chamado capacitismo, que inclusive hoje a legislação brasileira prevê e o vê como crime.
né, que é você limitar uma pessoa com deficiência como se ela não fosse capaz de ter autonomia, como se ela não fosse capaz de escolher, como se ela ter uma condição específica a limitasse para o exercício de sua cidadania, seja no trabalho, no acesso à informação, no acesso à escolha, à escola, à educação, a bens culturais. Quando a gente fala de capacitismo, a gente já atrela uma barreira atitudinal, ou seja, o desconhecimento do que é a deficiência e do potencial daquele ser humano. Então, ao se tratar da ética jornalística e da comunicação acessível, a gente entra no código deontológico do jornalista e onde está previsto que a ética jornalística deve ser uma reflexão permanente, que todos e todas, no Código de Ética da FENAGE, né, dos jornalistas brasileiros, todos e todas devem ter o acesso à comunicação, à informação como um bem. A gente não deve discriminar nenhuma pessoa por conta de qualquer condição. À medida que a gente não disponibiliza uma comunicação acessível, um conteúdo acessível, a gente já exclui automaticamente muitas pessoas da vida em sociedade, do exercício da sua cidadania por meio do jornalismo. Então, o direito humano à comunicação incorpora a inalienável e fundamental liberdade de expressão e o direito à informação, ao acesso pleno às condições de sua produção e avança para compreender tanto a garantia de diversidade e pluralidade de meios e conteúdos, a garantia de acesso equitativo às tecnologias da informação e da comunicação, ou seja, de um conteúdo jornalístico, por exemplo, a socialização do conhecimento a partir de um regime equilibrado que expresse tanto a diversidade cultural, racial, orientação sexual, além da participação efetiva da sociedade na construção de políticas públicas, tais como conselhos de comunicação, conferências nacionais, regionais e locais. A ética jornalística, como falamos, ela deve ser uma reflexão permanente. Eu deixo aqui um trechinho do que diz o artigo 1º do Código de Ética dos jornalistas brasileiros. No artigo 1º, o Código de Ética dos jornalistas brasileiros tem como base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange o seu direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão porque a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica, se pública, estatal ou privada, e da linha política de seus proprietários e ou diretores. Aqui eu deixo o link para vocês consultarem depois o nosso Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Além disso, a legislação brasileira prevê o direito ao acesso à informação na Lei Brasileira de Inclusão, instituída pela Lei 13.585 de 2017. É uma lei que ela sofreu modificações ao longo dos anos e ela tem o objetivo de desenvolver conteúdos, né, para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê o acesso à informação, assim como a responsabilidade dos veículos de comunicação e dos jornalistas no cumprimento. Inclusive, nós temos algumas decisões do Ministério Público de São Paulo favoráveis a pessoas com deficiência que entraram por conta da dificuldade de acessibilidade comunicacional.
Então, ao não disponibilizar um site ou um conteúdo acessível em redes digitais, os veículos de comunicação e os jornalistas estão descumprindo a lei. Por isso é tão importante a gente falar dessa temática e a gente entender como funciona e o que é preciso para que um conteúdo seja acessível. Na verdade, nesses anos treinando jornalistas e trabalhando, pesquisando acessibilidade, faz mais de 20 anos, eu me deparei com algumas barreiras, que são barreiras atitudinais, e outras barreiras que são barreiras de desconhecimento do jornalista em como tornar um conteúdo acessível. Então, esse curso pretende disponibilizar essas informações para que a gente aprenda os requisitos básicos. Claro que nós temos 4 módulos, tem muito mais para falar sobre acessibilidade, mas os requisitos básicos que a gente consegue disponibilizar um conteúdo acessível numa redação, num site, em redes sociais e digitais, e principalmente nos atentar como nós, jornalistas, devemos ter essa responsabilidade. O quanto é importante que isso seja divulgado, disseminado e incorporado no início dos projetos jornalísticos. Te vejo no próximo módulo. Obrigada!